Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de iPod, que é um oferecimento da Cruzeiro do Sul Virtual do Polo de Americana, a melhor faculdade EAD do Brasil. Hoje eu tomei a liberdade, inclusive, de entrar no site deles e procurar um curso de letras, já que o tema do episódio é idiomas, né? E a transformação que ele causa na nossa vida. E eu encontrei 2 cursos maravilhosos. Um de licenciatura, de 2 anos, e o outro de bacharelado, se eu não me engano. Os 2 também podem ser voltados para a área de licenciatura, um são de 8 semestres e o outro é de 2 semestres. Quem estiver procurando uma faculdade, uma oportunidade diferente na vida, pode procurar o pessoal aqui do Polo de Americana Centro. Eles vão sempre dar o melhor suporte para vocês e com certeza você vai encontrar o que você está procurando. Beleza? Então agora, novamente, sem mais delongas, vou virar aqui para minha querida convidada, Giuliana Franciscângeles. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Gustavo, que convite. Fiquei tão honrada, tão feliz. Eu que agradeço, Você é uma pessoa tão maravilhosa, que fez parte da minha vida acadêmica, que fez parte da construção da minha identidade enquanto pessoa, enquanto aluno. E eu acredito que muito do que eu construí na minha vida veio também por sua influência. Então, muito obrigado por estar aqui. Que honra. Nossa, nem eu imagino que possa ter sido tudo isso, mas fico muito feliz com o convite. Espero aqui, de alguma forma, contribuir, né? Com certeza. Essa é a minha intenção. Não, Agradeço. você vai contribuir, você já está contribuindo, né? As pessoas que já viram os anúncios que a gente fez e, poxa, tanta gente que a gente gosta, né? Sim. Muito gostoso ter esse abraço da comunidade, assim, né? Sim, sem dúvida. Então tá bom. Eu falo que esse é o grande privilégio da minha profissão. Você tá sempre cercado de pessoas. Eu, como sou uma pessoa que gosto de pessoas, para mim isso é uma delícia. Eu fiquei muito feliz, já coloquei ali do podcast, muita gente já incentivou, mandou mensagem. Isso é muito legal, muito legal. E eu vi, né, a gente estava estudando o perfil, a gente sempre dá uma estudadinha no perfil do convidado para falar alguma coisa relevante e tudo mais. E aí eu vi 29 anos, eu falei, eu acho que é a idade dela, né? Eu falei, gente… Quisera eu que fosse. Porque 29 anos dentro de sala de aula não é pouca coisa. Não. Eu fiquei realmente impressionado e faz jus, né, a pessoa que você é e a qualidade do ensino que você disponibiliza. 29 anos contando tudo, né? Quando eu comecei bem jovenzinha, hoje eu tenho 46. Certo. Então, assim, são 29 anos trabalhando com isso mesmo. Mas, sem dúvida, eu aprimorei bastante. Comecei bem pequenininha, comecei no fundo da minha casa, ajudando os amigos de escola. Legal. Mas sempre tive em mim muito essa questão do ensinar. Sempre fui, assim, boa aluna, eu sempre gostei de estudar. Aliás, eu acho que estudar é, assim, uma coisa que a gente nunca deve parar na vida. Porque a gente nunca tá 100% pronto, né? E eu acho que a pessoa que estuda, ela é interessante e ela tá sempre, assim, buscando melhorar. Que é essa, acho que, a proposta da vida, né? Você sempre buscar aprender e melhorar. Então, eu falo 29 anos contando bem do comecinho mesmo. Mas é esse tempo mesmo, Gustavo. Eu já vou pegar esse gancho e vou deixar você continuar a sua fala apresentando um pouco sobre você, de onde você veio, como nasceu a Smile, né? Pode continuar aí pra gente. Bom, eu sempre gostei muito de inglês, sempre gostei muito de estudar. E com 8 anos, a minha família tinha uma renda muito, assim, enxuta, né? A minha mãe nunca trabalhou fora, porque não tem formação nenhuma. O meu pai era um assalariado, mas os meus pais eram visionários lá de trás, eu falo. Eles investiram no que tinham que investir, que era no estudo. Então, a gente comia arroz, feijão e banana, mas a gente estudava numa boa escola e fazia inglês. Então, quando eu tinha 8 anos, né, eu gostava muito, cantava música em inglês, tudo errado, mas cantava. E minha mãe via que eu gostava muito. E lá atrás, então, ela procurou a melhor professora da cidade. Aliás, para mim, a minha inspiração até hoje, quem me ensinou o que eu sei hoje, que é a maravilhosa Célia Bardi. Sim. A minha mãe procurou a escola da Célia. Pra gente não era algo acessível, mas eles viram que valia a pena o investimento. E aí comecei a fazer inglês e fiz lá uma jornada de 8 anos, amava, não faltava das aulas. E ali foi despertando em mim esse gosto também pelo inglês e pelo ensinar. Sim. Quando eu acabei, na oitava série, que hoje é o nosso 9º ano, eu fiz uma apresentação no Dom Bosco, que é onde eu estudava na época. E tinha um professor, um dono de uma escola lá,
Christopher, nunca vou esquecer o nome dele. Certo. E ele me viu apresentando. Eu era menininha, tinha 16 anos. Não, na oitava série eu tinha 14 para 15. E ele me convidou. Depois do teatro, uma peça de teatro em inglês que a gente fez na escola, ele me convidou para corrigir tarefa na escola dele. Chamava Escola Americana de Idiomas. Ali foi minha primeira experiência, mas não dando aula. Eu comecei corrigindo o inglês, né? Tarefinha, E fui gostando, e fui gostando. Depois, fui pro ensino médio e eu queria trabalhar junto com o ensino médio. Aí fui trabalhar perto da minha casa, que era uma outra escola de inglês do João Tomazelli, American Advanced. Lá eu fiquei 5 anos e lá eu fui para a faculdade. Porém, eu não fui fazer letras, eu fui fazer direito. Certo. Eu estava dando aula de inglês, mas eu não sei porquê. A única pessoa que sempre falou para eu fazer letras era minha mãe. Certo. Mas os outros falavam assim para mim: mas você vai fazer letras? Eu falo, gente, hoje eu enxergo e falo, meu Deus, por que me falavam isso, né? Aí eu fui fazer direito, mas não me identifiquei. E aí, com 2 anos de direito, eu estava já há um tempinho dando aula. E eu decidi mudar. Falei, não, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo. E nisso a Célia me chamou. Sim. A Célia sempre trabalhou sozinha. Uma mulher guerreira. Eu tenho tanta admiração pela Célia, mas eu tenho tanta admiração e tanta gratidão por ela. E ela, para mim, se você me perguntar quem é a sua inspiração profissional, sem sombra de dúvida, é elas. Ela sempre foi a melhor de todas. E aí ela me chamou para trabalhar com ela. E eu, meu Deus, eu me senti assim, a vencedora do Oscar, né? Porque para mim era muita honra, muito orgulho. A Célia é exigente, a Célia é uma pessoa criteriosa. Mas ela é muito boa no que ela faz. Ela é muito justa também. É muito, muito, muito. Então, quando eu recebi esse convite, para mim foi assim… muito mesmo gratificante. E eu me senti assim, muito importante, para falar a verdade. Eu acredito. E aí eu comecei lá com ela, corrigindo, auxiliando. Você é dessa época, acho que eu tava começando lá. E fui me apaixonando. Aí mudei meu curso para letras. Estudava à noite, trabalhava o dia todo. Mas eu falo que a minha grande escola foi o trabalho lá com a Célia. Com certeza. Sem dúvida. Eu aprendi muito na faculdade. Eu tive matérias muito boas. Eu tive literatura inglesa, literatura norte-americana, fonética, neurolinguística. Tive excelentes professores. Mas a sala de aula, o traquejo, como conduzir, isso mesmo eu aprendi com a Célia. Sem sombra de dúvidas. Eu tive a minha própria jornada de 8 anos lá com a Célia. Inclusive, foi o que abriu portas para mim, né, no idioma. Sim. Hoje eu falo um pouquinho de alemão também. Eu fui buscar essa mudança, né, por instinto de carreira também. Hoje eu trabalho na Bosch, né? E dentro desse contexto, eu lembro de você lá. Eu lembro que, no meu caso, eu tive 1 ano de aula com você. Uhum. E eu tive todos os outros anos com a Célia. Não lembro especificamente qual foi o motivo da mudança, mas lembro que gostava muito. E eu falava para as pessoas ao meu redor lá, eu falava, gente, eu amo fazer inglês na Célia, tudo, mas a Gil é muito mais boazinha. E eu acho que isso é um consenso. Eu acho que sim. Porque a Célia, ela tem todo esse método mais rígido e tudo mais. Mas assim, gente, quem fez Célia sabe que você sai falando. E quem faz Smiley hoje também. Sim, ela é de uma outra geração, né? A Sim. Célia também. A gente tem que pensar muito isso, né? Sim. Eu, quando criança, era um tipo de aluno. Hoje é outro. Sim, então, é hoje verdade. É outro. Então, não dá pra gente aplicar da mesma forma que a gente aplicava há 35 anos atrás, hoje. As coisas mudaram. E eu nem falo que mudou pra pior, pra melhor. Elas mudaram. Perfeito. Então, a gente tem que dançar conforme a música, Exatamente. né? A geração de criança e de adolescente de hoje não é a mesma da minha, nem da sua, muito menos da minha, muito menos de quem ela é de trás. Então, a Célia sempre foi muito rígida, de fato, mas muito correta também. E Sim. ela fazia os alunos valorizarem o que os pais estavam investindo, que é o que eu busco fazer hoje na minha escola também. Então, hoje, o que eu busco, além do idioma, que é óbvio, o idioma é essencial. Eu falo que quem não tem inglês hoje está muito para trás. É um fato. Sim, fato. É um fato, eu vejo porque eu recebo lá na escola, semanalmente, jovens adultos perdendo oportunidades ou deixando de galgar oportunidades melhores, né? Ou de subir de cargo por conta do inglês. Porque não é um inglês
mediano que vai te fazer voar longe. Você tem que ter um bom inglês, um inglês de nível de proficiência. Então, assim, o que eu vejo lá hoje, o que eu busco na sala de aula, além do idioma em si, que é obviamente muito importante, é passar bom exemplo, mostrar para quem está ali o privilégio que eles têm de estar ali. Sim. Porque no país que a gente mora, né, é um país miserável. Se a gente for pensar… Majoritariamente, sim. Quantos têm essa oportunidade maravilhosa? Hoje a gente fala de 1% da população brasileira falando inglês, então é muito pouco. Exatamente, é o que eu falo para eles, 1%. É porque eu já li sobre isso e é verdade. É estatístico, né? Exato. Estatística. Então eu tento isso, eu tento assim, com os meus jovens, com as crianças, fazer com que eles entendam que é um privilégio estar ali e o quão importante isso vai ser na vida deles, né? É um trabalho muito gostoso, um trabalho que a gente cria muito vínculo também, então… Mas tem que gostar de pessoa. Tem que gostar de pessoas. Eu também dou aula de inglês, eu dou aula voluntária no Instituto Robert Bosch, eu amo fazer isso. Ontem, inclusive, eu tava lá. E assim, se você não gostar de pessoas, não faz nem sentido você partir para essa área. Acho que aquela troca é tão valiosa, né? As perguntas, você conseguir realmente sanar dúvidas ali que vão abrir outras portas, abrir os olhos das crianças, dos jovens, é muito interessante. Eu acho que o professor, de verdade, ele enxerga que cada um é um. Exato. Porque tem muito professor que dá ali a mesma aula, do mesmo jeito, mas o professor, de verdade, é aquele que tem encantamento pelo que faz. E é aquele que encanta o seu aluno. É aquele que enxerga que para o Gustavo eu posso abordar de uma forma, mas para a Carol eu vou ter que abordar de outra. A mesma coisa. Exato. A mesma coisa. Então, eu acho que o grande professor é aquele que vê a individualidade, né, de cada um. E isso realmente não é para qualquer pessoa. Não. Algumas profissões eu acho que você até consegue tocar. Mas o professor, aquele que toca o aluno, aquele que consegue chegar naquele aluno, atingir ele de alguma forma, esse tem que ter esse feeling essa empatia, essa coisa mesmo de perceber o outro. Gente, eu não sei quantos cortes eu vou ter que fazer aqui pra poder publicar tudo isso que ela tá falando, que tá muito maravilhoso. A gente tá aqui com 10 minutos e eu já tô… eu não sei o que fazer. Parabéns, viu? Parabéns pela sua fala. Assim, obviamente que muito disso vem de todos os anos que você tem dando aula, mas, gente, perfeito. Suas colocações, assim, eu particularmente corroboro com 99,9% delas, você porque… como professor tem esse entendimento, né? E assim, eu vejo que você tem esse encantamento. Porque você realmente encanta os seus alunos. E eu acho que o professor que encanta os alunos, ele é lembrado. E a memória afetiva, ela é uma coisa tão maravilhosa que ela faz parte, inclusive, do aprendizado do idioma. Porque você acaba pegando ranço do inglês se você tiver um professor ruim. Se você tiver um professor que não traga realmente aquela vontade, né? Ou uma disciplina necessária para o aprendizado. Sim, tem muita gente que vem e fala, olha, eu sou traumatizado. E isso não só no inglês, né? Em todas as matérias. Sim. Eu vejo pessoas que às vezes poderiam ter evoluído muito bem numa matéria, mas o professor não colaborou ali. E eu falo que, assim, uma coisa que me alegra muito, hoje eu tenho filho de aluno já comigo. Isso é verdade. Isso é muito legal. E alunos que eu não vejo há tempo, que às vezes acontece alguma coisa. Teacher, olha, tô te mandando essa mensagem, eu tô aqui, eu lembro das nossas aulas. Então eu falo que isso é impagável, Gustavo, é impagável. Eu fico assim… tão feliz com as mensagens que eu recebo. É claro que eu não agrado todo mundo, porque ninguém agrada a todo mundo. Mas aqueles que me dão essa devolutiva, eles me deixam muito felizes mesmo. Eu gosto disso, assim, de estar e de ver o sucesso das pessoas. Eu sou uma pessoa que gosto de aplaudir os outros. Isso é muito legal. Eu fico feliz de ver que alguém voou longe, de alguém que, sabe, por conta até do inglês… tá lá em cima, lá na frente. Então, eu fico muito feliz com o sucesso de todo mundo. Eu quero mais que todo mundo tenha sucesso e prospere, porque eu acho que é assim, quem trabalha direito, obviamente. É, né? Lógico, tem lugar ao sol para todo mundo que se esforça, né? Para todo mundo que realmente busca e galga uma posição de… Sim.
Legal. Verdade. E assim, cara, tem uma história, inclusive a minha esposa, ela começou o inglês faz 6 meses, mais ou menos, lá com vocês. E, gente, a gente foi pro Texas junto no ano passado e ela não falava nada. Ela me falou que fez bonito. Gente, a gente foi agora pra Orlando e ela tava falando tudo. E já comprava as coisas dela Ela e já… falou. Eu falei, gente, acabou. Então agora ela é proficiente, eu não preciso mais nem me Mas preocupar. aí, Gustavo, a gente tem que ver uma coisa que é muito importante: o aluno. Ah, Então eu bom. falo assim, isso eu falo sempre. O professor é importante de fato, mas a cereja do bolo é o aluno. Então, o aluno que colabora, que nem a Carol, sua esposa, e tantos outros que eu tenho lá na escola que pegam e fazem, sabe? Fazem a tarefa, prestam atenção nas aulas e falam assim que o aluno é a grande estrela do ensino, né? Então, o professor, ele pode ser maravilhoso. Se o aluno não der o retorno dele, não vai. Esquece. É time. É que nem frescobol na praia, sabe? É parceria. Não dá para um só fazer bonito. Do mesmo jeito que o aluno também precisa de um professor capacitado para passar aquilo para ele. Mas a Carol é maravilhosa e ela faz a parte dela. Então, quem faz a sua parte vai ter sucesso. Mas ela me disse que foi bem. Ela falou, olha, nem precisei dele. Foi maravilhoso. Não, e sinceramente, assim, ajudou muito. Porque, né, você tendo pessoas mais fluentes ali sim. durante uma viagem é bem gostoso. O inglês, ele dá asas, né? Ele dá asas e Eu falo, quem fala inglês tem o mundo na mão. tem. Você pode ir para qualquer lugar. Se você tiver inglês, você vai se virar, vai ter alguém para te atender. É a língua universal e não tem como fugir disso, não hoje. Hoje, por muito tempo, eu acho que isso assim vai permanecer. Então, é aquela sensação de liberdade, é aquela sensação de capacidade. Eu consigo me virar. Eu vejo assim, minha mãe, por exemplo, né, foi visitar meu irmão na Suíça. Meu irmão morava lá até o ano passado. A gente tem que fazer um roteiro pra ela. Tem que contar até os passinhos que ela vai em tal lugar. Daí vira ali, faz aqui. Porque não fala. Sim. Então, você fica refém de muitas situações se você não fala inglês. É uma dificuldade que poderia ser sobreposta, né? Com certeza, com certeza. Então, eu falo que falar inglês é ser livre, é ser assim capaz de viajar o mundo todo, de se colocar em qualquer lugar que você vai conseguir se virar. Então é um grande investimento, um grande investimento. De fato, eu diria que o inglês hoje ele deixou de ser um diferencial e passou a ser um pré-requisito. Com certeza. Se você está galgando uma posição de liderança, se você está buscando uma compensação maior no seu emprego, o inglês é assim, a primeira ferramenta que você precisa ter na sua caixinha. Primeira peneirada no inglês. Exatamente. Tem inglês, continua no processo seletivo. Não tem inglês, já ali mesmo já perde a oportunidade. Exato. E isso não só nas empresas, né? Então a gente tá falando de uma multinacional, obviamente que vai ser assim. Majoritariamente. Mas eu falo assim, por exemplo, você vai ser um médico. Você tem que ter inglês. Como você vai se atualizar? Como você vai nos congressos? Eu vou ter a minha empresa. Ok. Como você vai numa feira? Como você vai negociar? Então, assim, para tudo. Para tudo. E mesmo hoje, com tantas ferramentas para traduzir, que eu sei que existe aí o tradutor, o chat GPT, mas na verdade, a hora que você for posto à prova, é você. É você. Então é você que vai ter que se colocar, você que vai ter que falar, você que vai ter que negociar, você que vai estar assistindo uma palestra ou um congresso e você vai ter que entender. Então, eu não sei, eu sou uma pessoa que nunca gostei de depender do outro. Eu sei que a gente depende muitas vezes do outro, mas eu não gostaria, por exemplo, de depender de um tradutor. Eu quero saber. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é uma outra situação. É falar, hoje em dia, com o tradutor, a gente se vira. De fato, se vira, mas assim, é muito diferente você saber, você ter o domínio. Perfeito. Não é? E eu acho que essa questão da dependência é não só de pessoas, mas também de tecnologia. Porque, por exemplo, vai ter pessoas dizendo… mas a inteligência artificial chegando, muita coisa acontecendo, vão aparecer aí periféricos que você pode utilizar para fazer a tradução simultânea para você. Perfeito. Só que eu, particularmente, nunca gostei de depender da tecnologia. É isso que eu quis dizer. Exatamente. Então, assim, você fala, bom, o tradutor enquanto pessoa física, né? Você chega ali com alguém que faça esse papel para você, bacana. Como você disse, é interessante. Só que você ter essa propriedade de fala, né? O seu intelecto, fora que abre uma gama de possibilidades de interpretação do mundo. Sim. Que, filme, série… Cara, às vezes você pega uma piada em português, dublado, e ela não tem nada a ver com o que foi dito em inglês. É uma adaptação. Obviamente que o trabalho de dublagem brasileiro é maravilhoso. Sim. Só que não é a mesma coisa. Porque a tradução… Não dá pra você fazer ela exatamente igual, Não né? dá. Você perde muito ali na tradução.
Então, e é tão… Não sei, eu sou uma pessoa que nasci com vontade de aprender. Então, para mim, é tão legal aprender uma coisa. É tão legal dominar um assunto que eu acho, assim, muito comodismo você… A não ser que você não tenha possibilidade, né? Então, assim, aí, claro, a gente sabe que muitas pessoas não têm a possibilidade. E aí é uma outra situação. Agora, poxa vida, você tem essa condição, seus pais te proporcionam isso, ou você consegue… Meu Deus, isso é uma maravilha. Você sabe que eu tenho um aluno de 80 anos. Olha só que legal. Tem uma aluna, ela vai fazer 80 anos, a Cida, a Luísa Aparecida. Eu me cai o queixo, Gustavo. Eu tenho o Wilton, 77 anos. Eu tenho esses 2 alunos, eu tenho vários. A Eliana, mas já é mais nova um pouco. Mas essa aluna de praticamente 80 anos e o Wilton de 77 anos são pessoas que me encantam. Eu dou aula para eles de segunda e quarta de manhã. 7 horas da manhã eles estão lá. 7 horas da manhã. Eu falo, gente, é uma coisa que me apaixona. Porque uma pessoa aos 80 anos, sair da casa dela às 7 horas da manhã… aprender. Pra estudar, não é pra qualquer um. Isso aí, pra mim, é a vitalidade pulsando, sabe? É a pessoa viva. É a pessoa viva. Eu gosto da vida, eu gosto da pessoa viva, a pessoa que mexe, a pessoa que busca. Sensacional. Então, eu tiro o chapéu pra vários alunos meus. Mas olha… Esses 2, eles me tiram, assim, suspiros de admiração. A Cida e o Wilton. Que fantástico. O Wilton, quando chegou para mim, eu falei, pois não, posso ajudar? Eu quero falar melhor inglês. O senhor já fala inglês, então? Eu já falo. Mas eu viajo muito e quero viajar muito mais. Aos 77 anos. Tá certo. Ele falou, eu quero entender tudo, não quero depender de ninguém para traduzir para mim. E ele manda muito bem. Eu acredito. Sabe? Aposentado há anos, a Cidinha também e tantos outros que eu admiro e que eu tiro o chapéu. Eu fiz um post recentemente no meu perfil lá da iLead falando sobre a morte, né? E eu pensei, refleti sobre isso. Você falou uma coisa sobre vitalidade que é muito importante. Quando a morte te encontrar, que ela te encontre vivo. Né? Porque tem gente que tá aí encostado, que, chegou nos 50, 60. A gente nem tá falando ainda de uma terceira idade hoje, né? Exato. E, cara, como pode? Eu acho maravilhoso também essa questão. Isso é importante, inclusive, a gente vai ter um episódio aqui sobre etarismo. E é muito interessante a gente ver isso, porque o etarismo hoje também é crime. Né? Então, você julgar pessoas por causa da idade avançada também é errado. E você olhar para esse pessoal com 77, 80, 90 anos, mudando o mundo, querendo aprender, querendo virar por aí. Sim. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso. Eles buscam, assim, interagir. Eu vejo que o que é gostoso, né? Principalmente nessas aulas de adulto. A Carol pode falar um pouco disso também, apesar dela ser muito mais jovem. Eu falo que é um momento prazeroso. O inglês, ele tá ali junto. Mas é um momento de troca. Um momento de troca de experiência. A gente cria laços. Amigos se fazem ali na sala de aula. Então, eu falo que é um momento que traz muita alegria. Então, quando eu vejo uma pessoa mais velha, eu vejo que ela tá buscando exercitar a cabeça, que é muito importante. Sim. Mas ela também, ela quer socializar, ela quer fazer amigos, ela quer se sentir viva. Porque nada mais… Eu vejo assim, o que é felicidade para mim, né? Para mim. Não é dinheiro, não é sucesso. Várias coisas são bacanas. Mas felicidade é você ter bons relacionamentos. Sim. A pessoa feliz, ela é bem relacionada. Ela é bem relacionada com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais, com os amigos. É verdade. Eu falo que isso é a felicidade genuína. O resto vem junto ali, mas felicidade mesmo é isso. Muito do que você tá falando tem premissas, assim, absurdamente enraizadas na filosofia ocidental. Eu nunca estudei filosofia. Mas a gente não precisa, porque a filosofia é uma coisa viva. A gente vive a filosofia. E você vive a filosofia de uma forma muito bonita, inclusive. É muito interessante ver a sua abordagem, né? A sua visão pessoal. Porque ela vai por um caminho que é contra a solidão humana. Ah, sim. E a solidão humana é um dos maus do mundo hoje. Sim. Porque a gente acabou se envolvendo com muita tecnologia. E a gente esquece que solidão não tem a ver com estar longe das pessoas, mas é estar afastado psicologicamente da gente mesmo enquanto ser. Isso é uma solidão realmente dolorida, sabe?
E eu acho que a gente precisa trabalhar. A gente teve um episódio com a Jéssica, inclusive, que você assistiu. Adoro a Jéssica, maravilhosa. E foi maravilhoso. Ela trouxe muito insight, muita coisa legal sobre saúde mental. A gente precisa focar nisso. Gustavo, quanto adolescente trancado no quarto. Eu acredito. Eu falo que antigamente o adolescente trancado no quarto era o esquisito, né? Era o que estava ali com algum problema. Hoje é a maioria. Eles se trancam, eles estão ali com o celular o tempo todo. A pandemia, eu acho que deu uma judiada brava, principalmente nessa geração, né? Então, eu acho que junto com aprender inglês, vem tudo isso de bônus, né? Se integrar, fazer amigos, conversar, se apoiar. Tantas pessoas passam ali na sala de aula por momentos difíceis. E um abraça o outro, um tá ali junto com o outro. Momentos bons, momentos ruins. Essa é a grande graça da vida, né? E o grande presente aí junto com as aulas de inglês, eu acho. Sim, isso é maravilhoso. Aí eu tenho uma pergunta para você agora na direção do empreendedorismo. Você tem a sua própria escola, obviamente que ela nasceu de um sonho. Sim. Como foi isso para você? Na verdade, eu sempre quis… sempre não. Desde que eu comecei a fazer letras, né? Quando eu me vi ali começando na sala de aula, eu queria ter o meu negócio. Eu projetava para lá na frente, porque eu entendo que as coisas não vêm do dia para a noite. Perfeito. Eu entendo que a gente tem tempo para construir uma carreira sólida. Eu entendo que aprender, solidificar uma base não é de um dia para o outro, né? Então, assim… Mas eu tinha lá na frente esse desejo. Eu não sou muito boa de administrar, não. Assim, meu negócio ainda tá na sala de aula mesmo. Mas eu queria ter o meu espaço porque eu queria colocar a minha cara naquilo. Certo. Mas nesse ponto, né, quem me dá muita ajuda é meu pai. Meu pai é um homem inteligente, um homem muito disposto. Um homem que é meu braço direito ali no meu trabalho. E é ele que me ajuda nessa questão mais operacional aí da mulher de negócios, digamos assim. Eu não sei, eu não acho que na minha essência eu não sou muito uma mulher de negócios, mais a sala de aula. Mas eu queria algo para pôr a minha cara. Eu amava onde eu trabalhava. Eu fiquei 16 anos trabalhando, né, numa outra escola com a Célia. Eu gostava demais mesmo. Eu fui muito feliz ali. Mas eu era uma empregada, né? Então, algumas coisas que eu queria fazer… Eu não tinha essa abertura, até porque não era o meu lugar, tá tudo certo, né? Sem problemas. Então, assim, quando você é um funcionário, você fica um pouco mais limitado quando se refere a ousar. Porque ousar, aí você depende do seu patrão, autorizar ou não. As ousadias, às vezes, requerem dinheiro. Exato. Né? Então, aí eu comecei a pensar isso e fui guardando cada centavinho que eu tinha, fui guardando. Quando eu decidi fazer aí meu voo solo e deu tudo certo. Mas hoje eu sou muito realizada. Eu entendo que não é fácil ter o seu negócio. Não é. Porque a sala de aula é fácil para mim, hoje. O difícil é o que tá por trás disso. Exatamente. Não é fácil, Gustavo. Não é fácil. E eu vou te dizer assim, experiência própria também. Comecei uma empresa agora. Você já tá há muito mais tempo na área do empreendedorismo, mas eu comecei uma empresa agora que me trouxe uma visão do mundo virtual. Porque eu sempre pensei, gente, blogueiro, tal, não sei o que lá, né? Fala, pô, o cara vive de fazer vídeo, vive de fazer não sei o que lá, né? Será que demanda tanto? Gente, demanda. Demanda muito, demanda… Assim, se você quiser fazer algo com qualidade, obviamente, né? Se você quiser fazer qualquer coisa, aí também cada um faz o que quer. Mas assim, o nome do seu pai qual que é? Gilberto. Então, um abraço pro seu Gilberto, que conseguiu fazer essa pessoa maravilhosa que tá aqui na minha frente e que trouxe tanto benefício pros alunos, pra todo mundo que tá ali. A minha esposa, que estuda lá com vocês, ela só fala coisas boas de vocês, da escola. Tem uma equipe pra agradecer, né? Que meu pai é o meu braço direito ali na administração. Minha secretária maravilhosa, Fabiana. O nosso guarda, o Ronaldo. A Cláudia que limpa. Todas as professoras
professoras. Então, assim, é uma equipe. Legal. Eu não faço a Smile sozinha de jeito nenhum. É uma equipe muito boa. É que meu pai tá ali comigo, mesmo na questão do financeiro, né? De ajustar aqui, ajustar ali, junto com a minha secretária, com a Fá. Legal. Que é muito boa. Mas eu falo que a minha equipe é uma equipe muito bacana. É mesmo. Eu conheci a Fá e, gente, uma pessoa excepcional. Um beijo pra você também, Fá. É um pé de boa e maravilhosa. A Fá esperta. Rápida, né? Rápida. E eu falo assim, eu acredito muito em energia. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu me sinto sempre muito amparada aí pelos amigos do bem. Legal. Essa é uma coisa Legal. que eu sinto. E eu sempre peço pra escola que venha quem tiver que vir para agregar. E que se vier alguém que não é para agregar, que vá para fora, que vá embora, porque aquele lugar é um lugar de luz. Eu falo que quem tá na escola sente isso. A energia é boa demais lá na Smile. Quem quiser passar para conhecer, é muito legal. E o que eu acho muito interessante da Smile ali é que você vê a quantidade de mulheres que trabalham ali, né? E que vivem o dia a dia. Então, assim… Um time feminino, tem só o Ronaldo ali. Exatamente. E eu acho muito legal uma coisa que você faz lá na escola, que é ter a foto de todos os seus alunos. Gente, Sim. aquilo… A hora que eu entrei lá, eu fiquei impactado. Eu falei, tem todo mundo aí? Você falou, cara, pode faltar um ou outro, porque de repente a foto… Não mandou. Mas tem todo mundo. Praticamente todo mundo. Então, quando eu fui montar a escola, isso é legal também. A Soninha, professora de espanhol também, a gente juntas. Eu tive aula com a Soninha, ai que delícia. Soninha é maravilhosa, uma amigona minha que eu amo de paixão. E a gente, quando a gente foi montar, a gente dividiu sala. E a gente falou, não queria aquela decoração de escola, de idioma, bandeira, que é bonito, Sim, né? sim. Mas todo mundo tem essa cara. Aí a gente, Vamos inovar. Vamos inovar. A gente queria uma coisa assim, que trouxesse, acho que é comensalidade a palavra, que é assim, sabe quando você se sente na casa da avó? Legal. Sabe aquela coisa… Que nem quando você vai, por exemplo… Pode falar o nome, né? Do Formiguinha, por exemplo. Pode, claro. Eu amo Formiguinha. É da minha amiga Denise. Da Aline. Eu acho um lugar que eu me sinto que nem se eu estivesse na casa da minha avó. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi até a Denise que me ensinou essa palavra, comensalidade. E eu queria algo assim. Eu queria que as pessoas viessem e se sentissem bem. E eu acho, quando o aluno faz a matrícula, Gustavo, eu falo assim, manda pra mim uma foto em que você se adore, uma foto em que você estivesse num momento muito feliz da sua vida. Pode ver que só tem foto feliz. Sim, isso é verdade. Ninguém vive só a vida feliz, mas eu peço uma foto de um momento feliz. E eu acho que essa felicidade que vem junto é o que contagia a escola. Então, é uma decoração linda. Para mim, é a escola mais bonita de todas, justamente por conta das fotos. Porque a cara da escola é a cara de quem frequenta a escola. É muito lindo. Bonito. É muito lindo mesmo. Então, assim, parabéns. Porque realmente inovou legal. E ficou muito bonito. Sim, é muito legal. E eu vi um filme uma vez, eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas dizem que as fotos felizes, né, que estão nos álbuns de fotografia, são o caminho que você trilhou de um ponto feliz até o outro. Sim. Né? Então, assim, os momentos tristes, eles não estão nos álbuns de fotografia. O que tá lá é a sua alegria. Então, você retratar isso é uma parte do caminho que você trilhou junto com a Smile também. Verdade. E ali um fica procurando o outro. É uma coisa de louco. Né? Você pega os adolescentes. Nossa, eu conheço. É verdade. É bem legal. E você sabe que também é uma boa propaganda. Porque, assim, muitas pessoas gostam de estar onde tem um amigo já. Sim. Onde tem alguém que conhece. Então, às vezes, a pessoa passa por lá. Gente, ela estuda aqui. É por referência. Então, eu nunca pensei nisso, tá? Sim, Quando eu pensei na foto, eu pensei pela beleza mesmo, pelo aconchego que ela traria. Eu gosto de foto. Então… de ver foto, pegar foto antiga. Sim. E é legal isso, porque eles se reconhecem. E então, até como uma propaganda, um marketing, ela funcionou a foto, Gustavo. Acredite em você. É bem legal. Não, eu acredito, sim. É muito incrível, porque, assim, eu particularmente levo muito em conta, a referência das coisas, assim. Eu sou… eu vou fazer qualquer coisa, eu pergunto, quem já foi lá? Tem uma experiência boa, teve uma experiência ruim. Pra viagem também, nossa, eu sou péssimo com esse negócio de Airbnb, por exemplo. Porque eu não consigo ter referência. Eu prefiro muito mais você ter ali um hotel que uma pessoa já foi, já gostou. É lógico, o Airbnb faz parte da vida de todo mundo hoje em dia, né? Não tô criticando a plataforma nem nada.
Mas para mim essa questão do inglês, por exemplo, eu particularmente avalio o inglês das pessoas porque, assim, obviamente não é julgar. Eu trabalho há 15, 16 anos em multinacional, então eu já ouvi muito inglês. E no meio desse amontoado de sotaques, né, e de formas diferentes de falar o inglês, eu aprendi que o inglês perfeito é o inglês que transmite. Sim. É o inglês que fala literalmente o que você quer falar de uma forma concisa, de uma forma eficiente, né? E aí eu queria perguntar pra você se você tem alguma história de transformação através do inglês dos seus alunos, alguma história bonita, alguma coisa que te vem à mente agora, assim. Nossa, tem tantas Eu histórias. imagino. Tem muitas histórias, né? Bom, deixa eu ver. Tem uma aluna minha, eu não sei se eu vou lembrar, Gustavo, alguma assim… Muito mais específica. impactante, Mas, por exemplo, eu tenho uma aluna, Marisa. Marisa chegou pra mim faz, acho que 2 anos, 3 anos. Foi na pandemia, Marisa. Com inglês, assim, bem basiquinho. Um listening bem ruim mesmo. Certo. E ela nos conformava. Marisa é uma fisioterapeuta, ela é especializada… Marisa Paro, é especializada em paralisia cerebral. Trabalha com criança, uma estudiosa também, uma mulher maravilhosa, Marisa. Legal. E ela chegou lá, ela falou assim, eu não me aceito com esse listening. Ela falou, Gil, eu não me aceito. E ela, mas aí é mérito dela mesmo, nem sei. Ela disse que gostou tanto das aulas, ela se identificou tanto, né, com a metodologia. E por fora, a Marisa começou a buscar listening e reading. Ela leu, acho que num ano… 15, 18 livros. E ela começou, como ela vai para Campinas todo dia, ouvir no carro podcast, notícia, tudo em inglês. Hoje ela tem um listening C2. Assim, ela tem hoje um inglês maravilhoso e o listening dela, o que você toca. Ela entende palavra por palavra. E eu vejo nela uma grande realização. Sim. Então, assim, eu me realizo na realização das pessoas. Eu me Perfeito. realizo na realização dos meus alunos. Então, hoje, quando ela vem para mim e fala, Gil, olha, eu tô feliz, eu entendo tudo. Ela trabalha com uma… Ela tá terminando o doutorado, trabalha com uma norte-americana que fala bem difícil, uma senhora, Entendi. autista, inclusive. E ela fala, Gil, ninguém entende… Esqueci o nome da pessoa agora. Ninguém entende a mulher. Aham. E ela fala, eu entendo tudo. Então, assim, é uma história de superação. Uma Claro, história… né, transformadora. transformadora na vida dela, porque ela usa isso no trabalho dela. Então, eu fico muito feliz. Mas tem várias histórias, assim, de pessoas que não conseguiam um bom emprego, ou pessoas que buscavam uma melhora e que, através do inglês, conseguiram. E também tem histórias que não profissional especificamente, mas pessoas que, assim, que me relataram que saíram da depressão. Olha na só aula de que inglês. legal. Eu acredito. Então, Eu assim, realmente acredito. Não é o inglês em si, né? Mas a pessoa que falou hoje, o inglês trouxe alegria pra minha vida. Que pra mim isso é tão maravilhoso quanto alguém que arrumou um emprego. Ou até mais, se eu for pensar. Porque é um ganho emocional muito grande, né? Eu tenho várias histórias ao longo desse tempo todo. Não, eu né? imagino. Eu fiz essa pergunta, mas assim, na busca da gente trazer um pouco pro público a questão da transformação do inglês. Porque você falou um negócio aí interessante, vou até usar de gancho já. Pode. Você falou C2. Ah, tá. Né? Vamos É. falar sobre essa questão da proficiência. Sim. Né? Hoje existem métodos variados de avaliação, inclusive instituições famosíssimas de avaliação. Você tem Cambridge, Oxford, você tem, né, universidades vários exames, americanas, exatamente. E você tem alguma preferência? Você trabalha com algum em específico? Como funciona? E na escola a gente usa Cambridge. Eu tenho todos os exames de Cambridge, então eu tenho C2. Como funciona, né? Para quem não entende. Então, a gente, considerando do inglês bem elementar, A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 é a proficiência máxima, que eles consideram já o inglês de um nativo. Existem provas para você fazer, para você prestar, para ver em que nível se você atinge aquilo ou não. Certo. Então, assim, eu na escola uso todo o material de Cambridge. Eu gosto muito, acho um material muito bom, eu acho sério, sabe assim? Eu acho muito bem preparado. E aí, os meus alunos, eu encaminho para os exames de Cambridge. Uma coisa que eu acho interessante nos exames de Cambridge é que eles não expiram. Ah, bacana. Como esses exames são caros, Gustavo, não é barato. Então, assim, você tem lá, você conseguiu a proficiência B2, C1,
você vai sempre ter aquilo. Se você pegar, por exemplo, o TOEFL, por exemplo, ele tem uma validade, 2 anos, né? Aí você tem que prestar de novo. Eu não tenho uma... Não é que eu tenho uma preferência, mas eu acho que isso é uma coisa bacana do Exame de Cambridge. Porque elas não expiram e você tem ali a sua certificação. A certificação eu acho ela muito legal. Eu sou a favor de que os alunos prestem, de que as pessoas tenham. Eu acho que quando você chega no mercado de trabalho e mostra a sua proficiência, você tá uma passada na frente. Faz toda a diferença. Né? Eu acho. Então, a gente, no fim do curso, eu começo a pedir para que os alunos prestem. Claro que eu não posso impor isso, claro porque é algo caro. Né? A prova ano passado do FC, por exemplo, estava 1.280, acho que R$1.280. Você pega do CAE, é um pouco mais caro. Do CPE, que é o C2, é perto de R$2.000. Então, não é um investimento barato. Não. Mas, se você consegue passar, é um baita peso no seu currículo. É muito legal. E você tem a proficiência? Eu tenho C2. Ah, lá eu perguntei sabendo, né? Tenho, fiz todas. C2, que maravilha. Eu não fiz os pequenininhos, né? Que hoje tem movers, starters, movers, flyers. Sim. Esses eu não tenho. Até porque na minha época nem era... Eu acho que nem tinha, pra falar a verdade. Certo. Aí eu fiz do FC, do B2 pra frente. Que bacana. Eu prestei. Até porque pra eu ensinar, eu preciso saber. Não, perfeito, é lógico. Então eu acho assim, sempre ouvi minha mãe falar isso, para você ensinar, você tem que saber. Caso alguém esteja curioso para saber o meu é C1.2. Quase C2. Quase lá, hein? Quase cheguei. Da próxima eu passo. Passa sim. E eu tenho vários alunos C1. Tem um aluno agora que vai prestar, tem um aluno C2, o Rafael acabou de passar. Tem um outro que vai prestar C2 também, que eu acho que vai passar. Só que B2 já é maravilhoso. Já. A pessoa que tem B2, ela já é fluente, já. Com certeza. Então assim, que a gente tá falando da lapidação máxima da língua. Mas o B2, ele já arruma excelente trabalho com isso. Algumas universidades aceitam o B2 fora, mas a maioria requer C1. C1 pra cima. Bacana. Lembra quando teve os Jogos Olímpicos aqui no Brasil? 2014, eu acho que foi, né? Então. Eu lembro que eles estavam exigindo para os profissionais, um primo meu, Rafael Rafael de Barros, aliás, mandar um beijo pro Rafa. O Rafa trabalhou, ele é fisioterapeuta, ele trabalhou na parte de atletismo. B2 era o exigido. Entendi. Pra você trabalhar ali. Então, B2 já é bacana. B2 já é fluente. Normalmente, assim, no âmbito empresarial, eu posso dizer pra você que o B2 é o solicitado. Isso, é o solicitado. Então, uma vez que você tem B2, você tá super bem já. Exatamente. Eu, como professora, eu acho que é minha obrigação ter a melhor aí proficiência possível, né? Até para poder ensinar da melhor maneira. E eu acho interessante a gente também abordar o fato de que aprender um idioma, ele abre portas para outros idiomas. Sim. É muito interessante, porque assim, eu lembro no contexto de aprendizado do alemão, eu não fiz alemão a ponto de chegar numa proficiência. Hoje eu consigo falar pouquíssimo, consigo entender muito mais do que eu falo. Pretendo continuar meu aprendizado, mas assim, o espanhol, por assim dizer, a Soninha, por exemplo. O método de ensino dela, o método de ensino seu, eles são muito complementares. Então você acaba facilitando o aprendizado de um outro idioma quando você tem a proficiência num segundo. Você começa a ter a associação mais rápida, né? Eu acho bem legal isso. Eu acho. Meu filho tá fazendo espanhol agora, né? Com a Soninha, terminou o inglês. E ele fala que facilita, mesmo sendo idiomas completamente. Porque é o mesmo lado do cérebro, né, Gustavo? É a mesma chavinha, digamos assim. Eu acho. Eu acho que ajuda muito. E a gente vê aí o Papa, né? A gente vê outras personalidades aí que tem uma proficiência em múltiplas línguas, né? Poliglota. E você fala, gente, mas como essa pessoa consegue? É exatamente o que você falou. É uma questão neural muito similar. Sim. Né? A sinapse é muito próxima e tudo mais. É muito legal. Isso mesmo. E é bom ouvir você falar, assim, dessa questão anatômica do corpo também, porque você vê que é uma pessoa preparada, que não tá simplesmente dando aula de línguas. Você tá se atualizando, você sabe do que você tá falando. Isso é muito bacana. Das matérias que eu mais gostei de estudar foi neurolinguística. É muito interessante. E a Marisa, volto a falar, eu falo que eu aprendo tanto com os meus alunos. A Marisa tem uma aula que faz sozinha comigo. E ela me ensina muito do cérebro, porque ela é uma expert aí do cérebro. E a gente conversa muito. Então, eu falo que eu tô atualizando através da minha aluna ali, que me ensina
muito. Ela falou para mim, por exemplo, que eu falo para os alunos, escrever à mão, Gustavo, você encurta metade do seu caminho na memorização. Olha então, só. por exemplo, quando você está aprendendo, quando você escreve, isso é para todos, porque isso é uma questão cerebral, tá? Então, a Marisa me ensinou isso e eu falo isso em sala de aula. Quando ela disse que para algo se tornar natural para você, você tem que fazer 1.200 vezes. Então, para você, ela trabalha com crianças com paralisia. Então, para aquela criança ir ao banheiro, por exemplo, para aquilo se tornar natural na vida dela, ela tem que repetir aquilo 1.200 vezes. Certo. Essa foi a informação que ela me passou. Levando para a área assim, de aprender, quando você escreve à mão e não digita, o seu cérebro tem um esforço muito grande. E aquilo, segundo ela, que é entendida no assunto, encurta pela metade o seu tempo de aprender. Que interessante. Entendeu? Então, ao invés de 1.200, 600. É isso que ela quis dizer. Entendi. Então, escrever à mão. E hoje a gente não tem mais muito isso. A gente perdeu bem. A gente perdeu muito isso. Então, quem estuda escrevendo, memoriza mais fácil e exige mais do cérebro. Porque a gente, com essa questão também da tecnologia, que hoje afeta na sala de aula, eu acho que mais negativamente, Gustavo, do que positivamente. Eles não escrevem mais, eles não querem mais ter o trabalho. E aí dificulta. A questão, acho que maior, é exatamente essa que você pontuou no final, que é o trabalho. A falta de interesse por desenvolver algo manual ou por desenvolver qualquer coisa que seja esforçosa tá realmente afetando assim, o aprendizado. Mas a sala de aula em si, necessariamente, ela tem que evoluir juntamente, né? Você vê… Exatamente, não tem como escapar. Antes a gente usava… Você lembra, Gustavo, o dicionário que você usava pra procurar? Lembro. Assim, era uma arma aquilo, né? Só de levar na mochila era lordose. Não é? Hoje, você tem ali no telefone, tem a pronúncia, tem os tempos verbais, tem milhares de sinônimos. Então, é um ganho. Sim, com certeza. certeza. Muito, né? Mas essa questão do escrever é bem interessante mesmo. E Gil, e assim, o que você vê na comunidade, por exemplo, né? Eu entendo que hoje nossa língua é o português, né? A gente tem visto, inclusive, o português brasileiro afetando o português de Portugal. Tem tido muitos relatos, né? Dessa questão da globalização e tudo mais. Mas eu entendo que uma comunidade que esteja mais proficiente na língua inglesa, ela acaba tendo benefícios porque ela acaba consumindo muito mais conteúdo global, muito mais conteúdo disseminado globalmente. Sem dúvida. E assim, como que você vê essa questão do inglês pro desenvolvimento de uma comunidade? Do país, da cidade, por exemplo? Você tem alguma perspectiva nesse caminho? Acho que as pessoas têm tão pouco acesso, assim, eu acho que na nossa bolha, Gustavo… Sim. Porque a gente vive numa bolha, né? Eu vejo Exato. lá na escola, por exemplo, o público da escola não é o público real, assim, da maioria do país. Perfeito. Então, eu não sei, as pessoas, não vejo as pessoas com muito acesso. Por mais que hoje esteja mais fácil. Sim. No nosso país, em outros países vejo com muita diferença. Mas no nosso país, sinceramente, eu acho que eles não conseguem, assim, serem atingidos por isso. Perfeito. Agora, no grupo ali que eu convivo, dos meus alunos que estão, na sua maioria, na escola particular, que têm oportunidades de viajar, são pessoas que têm TV em casa, que dá para assistir tudo que quiser em inglês. Sim. Então, esse público, sim, ele é muito beneficiado, sem sombra de dúvida. Mas no montante, assim, no geral, não sei o que você acha. Não, eu vou muito nesse caminho. Inclusive, a pergunta foi exatamente para levantar o tema. Sim. Porque se a gente olhar para o contexto do Brasil, a gente tem uma quantidade de pessoas analfabetas no português, né? Que é, assim, desrespeitoso com a população. E dentro do contexto da comunidade, o que eu queria realmente trazer, e você trouxe, é a questão dessa disparidade. Muita. E que deveria haver muito mais incentivo, né, para facilitar esse acesso a pessoas com menos renda, com menos acesso à educação. Então, assim, obviamente, a gente tem um caminho muito longo a percorrer, inclusive no português aí. Sim. Mas o inglês seria muito interessante. Eu acho que sim, sem dúvida. Inclusive, eu tinha 21 anos na época, eu fui fazer um trabalho no CIJOP. Um trabalho bonito que eles fazem lá de doação mesmo. São profissionais que vão lá
Eu sei computador, vou lá ensinar sobre computação, dentista que vai, psicóloga que vai. E eu lembro que na época eu já trabalhava lá com a Célia e até um grupo de pais ajudou com dinheiro. Compramos o mesmo livrinho que a gente usava lá na escola de inglês. E eu fui tentar fazer um trabalho. Eu sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário. Legal. Gustavo, que judiação. Não conseguia fazer eles aprenderem assim. Eu acho que falta tanto estímulo, falta coisa muito básica, Gustavo. Eu acredito. Sabe? Então falta desde a nutrição, né? Então… Assim, eu vou te dar um exemplo de ontem, só para contextualizar. Eu fui dar aula, né, ontem, voluntariamente, e o pessoal que vai é um pessoal com menos acesso à educação, né? Menos acesso à renda. E a gente conversando ali com os alunos e tudo mais, eu comecei do básico, realmente, verbo to be, né? Falei, vamos começar do começo. E o pessoal já, assim, olhando com uma cara de assustado. Eu falei, gente, vamos contextualizar aqui. Vocês sabem o que é um substantivo? Exatamente. Vocês sabem o que é um verbo, né? Um pronome. Eles não fazem ideia nem na língua nativa. Exato. Né? Então, assim, é muito difícil você começar um aprendizado dessa forma. Eu entendo completamente o que você está falando. Falta muito estímulo. Sim. Por exemplo, eu comparava, porque eu tinha crianças de 9 anos na escola de inglês que eu dava aula particular, e lá, a mesma idade… Nossa, mas era assim um abismo a diferença da absorção. Sim. Então, eu acho que tudo envolve aí o ambiente familiar, a estrutura da casa, nutrição, exposição ao estímulo. Sim. Então, assim, é muito triste, mas eu acho que é mais difícil atingir o grosso aí da população, infelizmente. Com certeza. No nossa situação, né? No nosso país. Porque você pega países que todos falam inglês… desde pequenininho. Sim. Então, a nossa realidade hoje acho difícil. Eu trabalho muito com a Alemanha, né? E assim, você nota que a proficiência do alemão em inglês, majoritariamente, é muito boa. Majoritária, exatamente. Porque ainda assim tem algumas pessoas que fazem… O inglês, ele é uma coisa tão maluca que quando você tem o hábito de falar… Com muita frequência, a palavra acaba vindo. Eu tava com struggle na cabeça aqui. E eu tava, vamos lá. Então, assim, você tem uma limitação, né? Por assim dizer. Mas eu acho muito interessante o inglês que você aplica, porque ele é realmente algo que fica, né? Você aprendeu com a Célia Bard e realmente, assim, quero corroborar o que você falou aqui. Eu tenho um apreço muito grande pela Célia, por tudo que ela me ensinou e por tudo que você me ensinou. E a gente tá chegando nos momentos finais aqui do nosso episódio. Já? Eu falei pra você que era um absurdo. O tempo passa aqui de uma forma… boa. Vai faltar pergunta, vai faltar resposta. Assim, gente, vocês têm a oportunidade de conhecer a Gil, quem é aqui de Americana, quem é aqui da região. Por favor, façam esse agrado a si mesmo. Vá conhecer a escola. Estão convidados. Né, Gil? Todos são bem-vindos. Sim. E sinceramente, para finalizar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, que você trouxesse algum valor seu, algo que você queira deixar para os seus alunos, para as pessoas que estão ouvindo, algo que faça sentido para você. Nossa, tem tanta coisa que eu gostaria de falar, Gustavo. Mas, se tem uma lição aí desses tantos anos, né, aí de trabalho, escutem os seus pais, o seu pai e a sua mãe. Eu sempre escutei os meus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Os meus pais me ensinaram o que é valor, o que vale realmente na vida. Os meus pais me ensinaram que caráter, trabalho sério, ele sempre vai ser reconhecido. Então, assim, da minha vida, eu devo aos meus pais. Eu tenho grande admiração pelo meu pai e pela minha mãe. Meu irmão, que é um pé de boi também, uma pessoa que… A gente cresceu em casa entendendo que nada cai do céu. A gente cresceu em casa entendendo que a gente tem que buscar o que a gente quer. E sempre, sem pisar na cabeça de ninguém. Sempre no caminho reto. Porque é um bumerangue, né? Você joga, volta para você. Então, assim, escutem o pai e a mãe de vocês, que ninguém mais do que eles amam a gente. Eu falo que isso é tão verdadeiro. E buscar o que você quer, ser caprichoso em tudo que você faz, colocar amor, se doar. Porque aquilo que a gente faz se doando
dificilmente vai dar errado. Eu ouvi de tanta gente, assim, eu sempre fui tão boa aluna na escola, e quando eu escolhi fazer letras, eu ouvi de várias pessoas assim, nossa, mas você é tão inteligente, você vai ser professora. Como se para ser professor você não precisasse ser inteligente, né? Mas assim, eu na minha cabeça, eu tinha certeza que ia dar certo. Porque eu sempre coloquei muito amor em tudo que eu faço e muita dedicação. Eu sou uma pessoa que não tenho preguiça, graças a Deus. Isso não faz parte de mim. Então, é isso, eu herdei dos meus pais, sem sombra de dúvidas. Então é isso, regaça a manga, vai atrás, capricha e seja honesto, seja íntegro, seja ético, porque isso volta para você. E eu queria deixar aqui o meu agradecimento, posso? Claro, por favor. Você, sem dúvida nenhuma. Algumas pessoas, elas merecem, assim, todo o meu apreço e todo o meu agradecimento. Meu pai e minha mãe, sem dúvida, os primeiros de todos. O meu marido, que é um grande parceiro, uma pessoa que eu tô junta há 31 anos. O Rodrigo sabe o tanto que eu trabalho. E ele, por diversas vezes, me questionou por que eu trabalho tanto, sabe? Mas é um parceiraço, uma pessoa assim que tá comigo há tantos anos e que por quem eu tenho grande admiração. Se não fosse também pelo Rodrigo, eu não conseguiria ter a vida que eu tenho hoje. Essa é outra dica que eu dou. Eu não sou tão assim vivida, mas escolham bem os parceiros de vocês, porque pra gente dividir uma vida, tem que ser alguém que tá junto com você, sabe? Que agarre ali junto. Sim. O meu irmão, que é uma pessoa maravilhosa, em quem eu me inspiro também. E a Célia. A Célia é uma pessoa que mora no meu coração. Hoje eu não tenho mais muito contato com ela. Isso pra mim é muito triste. Eu gostaria de estar mais próxima da Célia, porque sem dúvida alguma, a minha grande inspiração profissional. Uma pessoa que me ensinou tudo. Tudo. Hoje eu ponho a minha cara na minha sala de aula. O meu jeito. Eu realmente sou mais extrovertida que a Célia, sou mais brincalhona, até porque eu sou mais jovem. Eu acho que a gente... hoje, né, os mais jovens, eles são mais assim... Gerações diferentes. Gerações diferentes. Uhum. Mas a Célia é uma pessoa que eu vou levar para sempre no meu coração. Foi a pessoa que me abriu a porta. Foi a pessoa que acreditou em mim. E uma pessoa pela qual eu tenho uma admiração que não tem tamanho. Então, assim, eu deixo agradecimento a essas pessoas em especial. A você, Gustavo, que me deixou muito feliz. Eu tô extremamente emocionado aqui com todo esse depoimento seu. Eu fico feliz, assim, de ser reconhecida pelo trabalho. Alguns me chamam de workaholic, que pra mim não é ofensa nenhuma. Mas, assim, eu amo o que eu faço. Eu amo o que eu faço, de paixão mesmo. Então, quando alguém me chama pra falar do meu trabalho, eu fico muito feliz mesmo, porque eu gosto demais do que eu faço. E se eu puder, de alguma forma, como eu já ouvi de alguns, você me fez ver isso, teacher, olha onde eu tô, a Marisa, olha onde eu escuto. Isso pra mim é muito gratificante. Não tem dinheiro que paga. Se realizar nos outros, ver a evolução dos outros, isso pra mim é muito legal. Me deixa muito feliz. Então, muito obrigada, que você tenha muito sucesso. Você foi um daqueles alunos que eu tiro o chapéu, caprichoso, estudioso. Seus irmãos, a Maria, o João, manda um beijo pra eles. Vou mandar, com certeza. A Mônica, uma querida, gosto muito da sua mãe. Então, manda um beijo também. E assim, só gratidão, de coração mesmo. Muito obrigada. Muito, muito obrigado pelas suas palavras. E, gente, sinceramente, depois desse depoimento emocionante... Eu acho que eu falar qualquer outra coisa vai acabar com o episódio. Então vamos encerrar por aqui hoje. Obrigada. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço a presença dessa pessoa espetacular que veio aqui, deu uma aula de vida e de idioma. Então, obrigada, de novo, gente, obrigado por estar aqui com a gente. Semana que vem a gente se vê de novo. Mas para finalizar de uma forma diferente hoje, um pouco mais especial... Eu queria que minha esposa e a filha da Gil viessem aqui. Só pra gente dar um tchau, porque a gente falou das pessoas que estão ao nosso lado. E é importante a gente mostrar a carinha de todo mundo aqui. É verdade. E tem os meninos aqui do podcast também. Muito obrigado aqui ao Yuri e ao Gui. Então, parabéns aí por tudo que você trouxe, Gustavo, aqui para esse episódio. Muito obrigada, obrigada mesmo. Nossa, como que eu esqueci de falar dos meus filhos, meus tesouros, né? Que eu falo, eles são o número 1 no meu coração. Com certeza. Eles sabem disso. Eles são o número 1, é a Marina e o Giovanni, né? E como eu gosto, assim, de mostrar pra eles que vale a pena
ser correto e trabalhar, como é legal, como é gostoso. Parabéns pela mãezona. Útil, como é gostoso caprichar em tudo que a gente faz. Seja varrer uma calçada, varra direito. Minha mãe falava isso pra mim. Você vai varrer a calçada, varre direito. Você vai limpar uma privada, limpa direito. Você vai trabalhar, trabalha direito. A minha mãe fala a mesma coisa desde sempre. É isso aí, caprichar. Porque a vida é tão bonita, é tão gostosa, né? Pra gente fazer de qualquer jeito. É verdade. É verdade. Obrigada, querida. Valeu, gente. Então, de novo, obrigado a todos. Obrigada. A gente se vê semana que vem. E é isso aí. iPod com vocês. I lead, you lead. Ai, que lindo.